E se eu te dissesse que existem lugares bíblicos tão misteriosos que a maioria das pessoas nem imagina que são reais? Prepare-se, porque quando você descobrir o número 7, você nunca mais vai ler a Bíblia do mesmo jeito. Hoje você vai conhecer 15 lugares surreais citados na Bíblia, confirmados pela história, pela arqueologia e cheios de mistérios que desafiam até os cientistas. O último lugar é tão impressionante que muitos pesquisadores evitam falar sobre ele. A Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também um registro histórico. Muitos locais mencionados em suas páginas foram encontrados e o que eles revelam é impressionante. Alguns desses locais podem mudar completamente seu entendimento espiritual. Vamos começar nossa jornada. Número 15, o Jardim do Éden, onde tudo começou. A Bíblia diz que um rio saía do Éden e se dividia em 4 braços. Pesquisadores sugerem que sua localização poderia ser no sul da Mesopotâmia, onde hoje ficam o Iraque e o Kuwait, perto dos rios Tigre e Eufrates. É surreal pensar que o paraíso perdido pode ter uma localização geográfica real. Gênesis 2:8 diz: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Você consegue imaginar como seria andar por lá? Número 14. A Torre de Babel. A história da torre que tentou alcançar os céus é conhecida. Mas você sabia que existem ruínas que podem ser dela? No atual Iraque, existem os restos de um enorme zigurate, uma torre em degraus, chamada Etemenank. Ela foi dedicada ao deus Marduk e sua construção se encaixa na descrição bíblica. Gênesis 11:4. Então disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus. A arqueologia mostra que a ambição humana daquela época era realmente gigantesca. Número 13. O Mar Vermelho, onde o impossível aconteceu. Muitos se perguntam se o mar realmente se abriu para Moisés. Pesquisas geológicas mostram que ventos extremamente fortes, um fenômeno conhecido como wind set down, poderiam ter empurrado as águas em uma área mais rasa do Mar Vermelho, criando um caminho seco temporário. Êxodo 14:21. E as águas foram divididas. A ciência talvez esteja apenas começando a entender como Deus realizou esse milagre. Qual desses locais você visitaria se pudesse? Número 12. Monte Sinai, onde Deus entregou os 10 mandamentos. Existe uma montanha na Arábia Saudita, chamada Jabal al-Laus, que tem o topo escurecido, como se tivesse sido queimado. Arqueólogos encontraram no local um altar antigo e desenhos de bezerros em rochas, que lembram a história do bezerro de ouro. Êxodo 19:18 diz: E todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. É um lugar que parece guardar as marcas físicas desse encontro divino. Número 11. Sodoma e Gomorra. As cidades destruídas por fogo do céu, por anos, foram consideradas apenas uma lenda. Mas arqueólogos encontraram ruínas na Jordânia, em um local chamado Tal El Ramão, que mostra uma cidade da Idade do Bronze destruída subitamente por um calor extremo. A cerâmica encontrada derreteu e se transformou em vidro, e os ossos humanos foram pulverizados. Isso bate com o relato de uma explosão cósmica, como um meteoro. Gênesis 19:24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Número 10. A Arca de Noé, no Monte Ararat. Desde a antiguidade, exploradores relatam ter visto uma estrutura de navio gigante congelada perto do topo do Monte Ararat, na Turquia. Imagens de satélite e expedições encontraram uma formação rochosa com o formato exato de um barco, com as dimensões descritas na Bíblia. Embora não seja uma prova definitiva, é uma evidência que intriga a todos. Gênesis 8:4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Número 9. O tanque de Siloé. Este local, onde Jesus curou um cego, foi redescoberto em 2004 em Jerusalém durante uma obra de esgoto. Arqueólogos confirmaram que se tratava do tanque da era do Segundo Templo, exatamente como descrito na Bíblia. Hoje,
Você pode visitar os degraus originais por onde o cego desceu para se lavar. João 9:7. Lava-te no tanque de Siloé. A descoberta confirmou de forma impressionante um relato do Evangelho. Número 8. O Vale do Sal. Um lugar misterioso de batalhas épicas. A Bíblia menciona que o rei Davi obteve uma grande vitória no Vale do Sal. Este local é identificado hoje como uma região árida e salgada ao sul do Mar Morto. É um cenário desolador, mas que foi palco de eventos que definiram a história de Israel. Salmos 60. Ó Deus, que nos deste vitória sobre Edom no Vale do Sal. É surreal caminhar por um lugar que foi testemunha do poder militar de Davi. Chegamos agora ao número 7. O que vou te contar aqui se conecta diretamente com as profecias do livro de Daniel. Você está preparado? Número 7. O portão de Ishtar. Este não é um lugar qualquer. Era um dos 8 portões da cidade da Babilônia. E o incrível é que ele foi encontrado e reconstruído. Hoje, está em um museu em Berlim. Suas paredes de tijolos azuis com leões e dragões são exatamente como teriam sido na época em que Daniel e outros israelitas viveram como cativos na Babilônia. Daniel foi lançado na cova dos leões, animais que eram um símbolo do poder babilônico, representado neste mesmo portão. Passar por ele era um lembrete constante do poder daquele império. Número 6. A cidade de Davi. Por muito tempo, críticos diziam que o rei Davi era apenas uma figura mítica, mas escavações ao sul do Monte do Templo, em Jerusalém, revelaram uma enorme estrutura de pedra que os arqueólogos acreditam ser o palácio do rei Davi. Foram encontrados selos com nomes de oficiais citados no livro de Jeremias, provando que aquelas pessoas realmente existiram. Segundo Samuel 5:11, e Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a casa de Davi. A arqueologia está literalmente desenterrando a história bíblica. Número 5. A piscina de Betesda. João 5 descreve uma piscina em Jerusalém com 5 pórticos, onde Jesus curou um homem paralítico há 38 anos. Por séculos, ninguém encontrou essa piscina. Mas, no século XIX, arqueólogos escavaram perto da igreja de Santa Ana e encontraram os restos de uma piscina com exatamente 5 pórticos. A descoberta silenciou os céticos e provou a precisão histórica do Evangelho de João. Número 4. Qumran, um dos achados mais importantes de todos os tempos. Foi nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, que um pastor beduíno encontrou em 1947 os manuscritos do Mar Morto. São cópias de livros do Antigo Testamento, 1000 anos mais antigas do que qualquer outra conhecida. Elas provam que a Bíblia foi transmitida com uma precisão impressionante ao longo dos séculos. Isaías 40:8, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Número 3. O Monte das Oliveiras. Este lugar, a leste de Jerusalém, é carregado de significado profético. Foi de lá que Jesus subiu aos céus, e a Bíblia diz que é para lá que ele voltará. Atos 1:11. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Visitar o Monte das Oliveiras hoje é pisar em um solo onde profecias se cumpriram e onde a maior de todas as profecias ainda vai se cumprir. Estamos chegando ao clímax. Os 2 últimos lugares não são apenas históricos. Eles são o centro da fé para bilhões de pessoas e continuam falando com a humanidade até hoje. Número 2. A Via Dolorosa. Este é o caminho que Jesus teria percorrido em Jerusalém, carregando a cruz. Embora a rota exata seja debatida, caminhar pelas ruas estreitas da Cidade Velha, passando pelas estações que marcam os eventos daquele dia, é uma experiência poderosa. A Via Dolorosa não é apenas uma atração turística. É um convite para refletir sobre
O sacrifício de Jesus, João 19:17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. E finalmente, o lugar número 1. A evidência histórica mais poderosa do cristianismo. Número 1. O túmulo vazio. Em Jerusalém, existem 2 locais que podem ser o túmulo de Jesus: a Igreja do Santo Sepulcro e o túmulo do Jardim. Mas o ponto mais importante não é o local exato, e sim o fato de que, seja qual for, ele está vazio. Historiadores mesmo. Os não cristãos concordam que os discípulos de Jesus proclamaram corajosamente que ele havia ressuscitado e morreram por essa afirmação. O túmulo vazio é o epicentro da fé cristã. Mateus 28:6. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Esse evento mudou o mundo para sempre. Esses 15 lugares são mais do que pontos em um mapa. Eles são testemunhas de pedra, poeira e tempo de que as histórias da Bíblia aconteceram em um mundo real. Cada descoberta arqueológica parece confirmar ainda mais a sua veracidade. Se tantos lugares da Bíblia são reais, o que mais Deus está tentando nos mostrar? Se você gosta de conteúdos que conectam história, fé e mistérios da Bíblia, clique em gostei, porque isso ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas. E se inscreva para não perder os próximos vídeos, porque o que vem por aí será ainda mais revelador. Agora, comenta aqui, qual desses 15 lugares você nunca tinha ouvido falar? Obrigado por assistir e até a próxima.